Eu sempre fui um cristão meia-boca. Sempre fui um cristão meia-boca, um cristão pela metade. Eu nunca desacreditei. Ao contrário, sempre criei na palavra do Senhor. Mas à distância. Nunca me dediquei a estudar, nunca me dediquei a ler, nunca me dediquei a perscrutar a Bíblia, a entender a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Nunca me debrucei sobre o depoimento dos apóstolos, dos profetas, das mulheres da Bíblia, dos homens grandes que construíram a nossa cultura, a nossa civilização judaico-cristã. Durante 24 anos, 6 mandatos consecutivos, eu fui deputado federal. A minha origem é na Igreja Católica. Meu pai católico, meu avô Ibrahim, meu padrinho, que fugiu do Líbano no final do século XIX, em função da perseguição que os muçulmanos promoviam e faziam contra os cristãos. E ele, cristão, católico, teve 2 irmãos mortos, era uma família muito grande, e vieram morar no Brasil em 1895. Foi a chegada de meu pai a Barbacena, inicialmente em Minas Gerais, depois a cidade de Sapucaia, no interior do estado do Rio. Anta, segundo distrito. O vovô vendia secos e molhados, chamava-se Bazar Monte Líbano. Lá na loja do vovô se comprava do botão ao feijão, tinha tudo. Carne seca, querosene, tinha tudo, ele vendia tudo. Tecidos, chapéus. Vovô era um sábio. Ele estudou até o 3º ano primário. Mas foi um homem que sempre leu a Bíblia, se dedicou a Cristo. Esse é o exemplo que nós temos de casa, como meu pai. E sempre reverberava, sempre era um porta-voz, um alferes da palavra de Deus. Todo dia às 6 horas da noite, ele subia ao alto da capela e ele tinha um caderno que ele fazia uma preleção a todos os cristãos. Tocava na igreja de Santana, o som era aberto e vovô falava. Sempre foi um fervoroso cristão. E eu fui batizado por ele e pela minha avó. Papai cristão, católico. E eu fiquei dividido a partir do meu casamento com a Ana, com isso no meu coração, porque a Ana é evangélica, é da Assembleia de Deus. E eu dividido, pastor Celso. Eu dividido. A origem católica, a mulher que eu amo, evangélica. Tá certo, minha pastora? Isso me dividiu. E durante muitos anos, eu deixei que isso ficasse assim, meu amigo e pastor Joel. Durante muitos anos, Joel Serra, eu deixei isso. E não fui católico e não fui evangélico. Como eu fiquei no limbo, eu não fui nem um bom católico, tampouco fui um bom evangélico, um bom cristão. Respeitei, cultivei, eduquei meus filhos dessa maneira, no colégio eles foram educados, mas eu não me definia, mas sempre frequentando a Assembleia de Deus com a Ana, minha mulher. Eu ia uma vez por semestre numa festa da Igreja Católica e sempre aos cultos da Igreja Evangélica, quinta-feira à noite em Brasília, que a Ana vai ao culto, o culto da igreja que ela frequenta em Brasília é quinta-feira à noite, e eu, há anos, quinta-feira à noite, vou ao culto da Assembleia com a minha mulher. Em 2012, eu sentia muita dor aqui do lado direito, parecia uma dor de coluna ou uma dor no rim. Isso estava me incomodando, eu botei a almofada no carro, botei um encosto especial do carro para eu dirigir, mas eu sentia sempre aqui, do lado direito, uma dor aguda.
uma dor aguda que não passava, um troço chato. Principalmente quando eu fazia algum esforço, dirigia uma dor aguda do lado direito. Fui à médica, cardiologista, que me atendia, a doutora Jaqueline Amar. Falei, Jaqueline, eu tenho andado com uma dor aqui. Ela falou, onde, Roberto? Eu falei, aqui, ó, parece que é em cima do rim, do lado direito. Ela falou, eu quero urgente uma ressonância magnética sua, das vísceras, uma ressonância magnética das vias biliares. Agora, você vai fazer essa semana urgente. Não entendi, fui fazer a ressonância magnética e o resultado foi um tumor de 5 centímetros na cabeça do pâncreas. Essa é a dor que ele provoca, uma dor do lado direito sobre o rim. Ela falou, vamos fazer uma cirurgia, e eu operei uma cirurgia de câncer de pâncreas no Hospital Samaritano. Meu plano de saúde me permitiu operar no Hospital Samaritano. E a cirurgia durou 11 horas e meia. Precisei tirar duodeno, precisei tirar a vesícula, precisei tirar todo o estômago e precisei tirar uns 2 metros do intestino delgado. Quando acabou a cirurgia, que eu me recuperei, eu estava cheio de tubo, estava todo entubado pelo nariz, sonda nasogástrica, ligado àqueles aparelhos. O médico cirurgião, doutor Talvani, sentou comigo e com a Ana, minha mulher, falou, Roberto, deixa eu te falar uma coisa. É um adenocarcinoma de pâncreas. De 100 salvam 5, ainda mais com a situação que você estava, com uma metástase. De 100 salvam 5. Mas nós vamos fazer quimioterapia. Vamos fazer quimioterapia com você e isso vai se superar. Vamos apostar na recuperação. E a Ana, minha mulher, sempre dizendo, Deus está com a gente, Deus está do teu lado, Deus vai te levantar. Isso é uma prova, você andando pelo vale das sombras, mas Deus vai te resgatar, você vai viver. Ore, ponha seu joelho no chão. E aquilo começou a me tocar. A Ana lia os salmos para mim, os provérbios para mim, os versículos para mim. E eu comecei a ter uma convivência maior com a Bíblia. Aí vem a segunda recidiva. Um tumor no intestino. Corre, interna de novo, opera, adenocarcinoma, recidiva no intestino delgado. Tira mais 1 metro do intestino delgado. Voltei eu para casa, continuei a quimioterapia. Segunda recidiva, abre tudo de novo. Todas cirurgias abertas, 4 vezes. Cirurgia aberta, abre, tira mais um tumor que deu. Na segunda recidiva. E a partir dessa segunda recidiva, dessa cirurgia, eu passei a ter uma doença chamada colangite. Colangite. Na arrumação, como todas as válvulas são tiradas, começou a refluir bile que tocava o bolo digestivo para o fígado, e eu tinha uma infecção de fígado chamada colangite, e ia para o hospital. Foram 26 internações de colangite em função dessas cirurgias que eu fiz do câncer de pâncreas. E uma virou hepatite, e eu 5 vezes entrei com septicemia, desidratação em estado grave. Tenho até que confessar a vocês aqui, uma vez o Zé Dirceu me salvou. Olha só. Olha só. Como é que Deus faz as coisas? Eu entrei, a pressão estava 5/2 e eu já estava partindo. Eu estava completamente aturdido, a Ana fazendo aquela gritaria, gritando, Deus salva meu marido, salva. E eu, confuso, aí os médicos me puseram numa maca e me viraram de cabeça para baixo, começaram a me hidratar nos 2 braços, espremendo o soro. E ele, sabendo que eu era Botafogo, começou a falar mal do Botafogo, mas eu não estava ligando, aquilo
fala mal do Botafogo, que teu Botafogo não vale nada, time de pereba, aquilo é campeão de 1910 mesmo, Lamartine Babo tinha razão, depois disso vocês só fizeram vergonheira, fizeram alguma coisinha na década de 60, mas eu não queria falar de Botafogo. Aí, de repente, ele parou e falou assim comigo, segurando o meu braço direito: ô Roberto Jefferson, eu só não gostei de uma coisa que você fez na tua vida. Eu falei: o que é, meu irmão? Xingar o Zé Dirceu, porque ele é muito melhor do que você. O Zé Dirceu é muito melhor do que você. Você bateu no homem de bem que é meu amigo. Você não podia dizer: sai daí, Zé, você tem instintos primitivos em relação a ele. Você está errado, ele é muito melhor do que você. Aí eu comecei, pastor Celso, pastor Joel, pastor Gerrier, a dizer um monte de nomes: seu filho, isso, amor, pelo amor de Deus, me socorre, esse cara vai me matar, amor, vai me matar. Aí a pressão: 6 por 4, 8 por 5, 9 por 6. Você, por ação de Deus, olha como é Deus, por ação de Deus, quando eu fui para a UTI, que eu passei aquele momento difícil, ele foi lá e falou: rapaz, eu não tenho nada com PT, não tenho nada com Zé Dirceu, mas tu tinha que reagir, eu não podia te deixar apagar, porque depois, para se reanimar, ia ser uma coisa muito difícil. E toma de colangite, 5 vezes eu entrei, eu desmaiava, porque de repente eu tinha uma desidratação, queda de pressão, caía no restaurante, era uma coisa horrível. E a última, eu vim para o hospital, o médico disse: eu vou ter que abrir para arrumar isso aí. Você não tem mais o esfíncter de Og, que é um esfíncter que não permite que a bile, que depois que sai do fígado, reflua para o fígado. Eu vou ter que arrumar isso de um jeito, arrumar o teu intestino, para que não haja retorno da bile. Doutor Antônio Talvani. Aí fui para a 4ª cirurgia aberta. Aí eu achei que eu ia partir. Eu falo a vocês de coração, eu falei: 4 cirurgias abertas, eu não vou mais sobreviver, não vou conseguir passar por isso, mexer de novo no intestino. Eu já sou um passarinho, eu como, 10 minutos depois eu estou no banheiro, eu tenho uma redução de quase 5 metros do intestino delgado, eu como, se for uma comida gordurosa, então, é 2 minutos depois, porque o trânsito é muito rápido pelo encurtamento do intestino. Falei: eu não vou resistir a isso. Aí comecei a dar as coisas que eu tinha, que eu gostava mais, que eu amava mais, para todos os meus amigos, para o meu filho Betinho, minhas filhas. E a Ana dizia: meu filho, por que você está fazendo isso? Não, eu quero deixar a memória. Ela dizia: memória? Você está cheio de vida. Creia em Deus. Deus ainda não entrou no teu coração, você está fragilizado, creia. Deus vai te levantar. Creia em Deus. Aí eu fui, operei, saí daquela situação, fiz a cirurgia que corrigiu, eu nunca mais tive colangite, graças a Deus, mais uma cirurgia, essa só durou 4 horas, Deus me colocou de pé, mas aí eu tive uma depressão, veio o problema da minha filha Cristiane, ela foi impedida de ser ministro, depois foi presa numa acusação absolutamente, de uma carta anônima de uma comunidade, um traficante dizendo que ela teria dado dinheiro na comunidade lá, o tráfico da associação de moradores, senão ela não poderia fazer campanha na comunidade. E a minha filha ficou presa 2 meses, o ministro Fachin proibiu, como medida cautelar, que ela me visitasse, e ficamos assim 1 ano e 2 meses. Eu sou casca grossa, apanhei na época do Collor, que eu fiquei do lado dele. Depois, naquela CPI do Mensalão, apanhei de todo mundo, do PT, do PCdoB, nessa do nosso grande homem, o grande presidente cristão, que é Jair Bolsonaro, apanho de todo mundo, tem um processo, um monte daqueles ministros me processam, mas sou eu. Pegou na minha filha, eu me abati e entrei em depressão. 2 anos de depressão, parecia um robô. No início, eu parecia que estava lobotomizado. E a Ana do meu lado com a Bíblia, a pastora Celi da igreja, onde a Ana frequenta, mais a nossa vice-presidente, que é cristã, a Graciela Nianov, todo dia a Tereza
oração, 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 e eu comecei a estudar a Bíblia, e a Ana me dizia, não desiste, Deus está com você, Deus tem propósito na tua vida, fica de pé, levanta, se esforça, tenha coragem. Lembre do exemplo de Josué, quando Deus deu a ele a missão de atravessar o rio Jordão com o povo de Israel após a morte de Moisés. Força e ânimo, e se esforce e tenha coragem. 3 vezes Deus disse a ele, lê amor, lê aqui, lê comigo esse versículo da Bíblia, se esforça e tenha coragem, Deus está do seu lado, senão você não resistiria a tudo isso que você passou. Você tinha 5% de chance de viver, está vivo. Faz o exame naquela máquina de PET scan, não tem um tumorzinho mais, tudo, não tenho recidiva, há anos eu não sei mais o que é problema. Quem foi? Foi Deus. Então eu aprendi a ter Deus no coração, pelo amor, o amor da minha mulher dedicado a mim, com as palavras de estímulo em nome de Deus, me levantando, e pela dor, porque eu era um cara relaxado. Eu me lembro, na eleição de 2016, o PTB ganhou em um monte de municípios importantes, elegeu quase 1000 vereadores, aí eu, como presidente do PTB, fui para a televisão, tem a fita gravada, outro dia eu estava vendo. Eu falo da vitória do partido, nós vencemos, o partido se agigantou, nós vencemos. Não disse uma vez sequer a palavra de Deus. Essa é a diferença para o Roberto de Jefferson de hoje, porque não há um momento que eu não diga, louvado seja Deus, bendito seja Deus. Eu abro o olho de manhã, eu digo, Deus, obrigado, Pai, eu estou vendo a luz vencendo a treva, e pelos seus olhos, Deus, meu Pai, meu amigo, eu estou vendo o meu coração incendiado pela Tua palavra, e estou dizendo isso onde vou. Outro dia fui a um almoço com o presidente Bolsonaro, e era um almoço com os cantores sertanejos. O Hugton, que é um dos grandes empresários do meio artístico sertanejo, é filiado do PTB em Goiás, ele e o Amado Batista. E eles me chamaram para o almoço, o presidente me chamou para a mesa, eu me sentei. Aí vários cantores pediram a palavra e começaram a reclamar da vida. Que nós estamos há um ano sem poder aglomerar, e sem aglomerar a gente não fatura. O nosso faturamento é pela aglomeração, o dinheiro que a gente recebe. Está aí o ministro da Cultura, o Mário não sei o quê, ele pode nos ajudar. 4 discursos, teve um jovem cantor que eu conheço, eu confesso, não sou acompanhante da música sertaneja, ele murmurou 40 minutos. Aí o Bolsonaro já estava com a cara feia, fez assim para mim. Quer falar? Eu disse sim, quero falar. Aí ele chamou o mestre de cerimônia, o cuiabano, que faz a apresentação da festa de Barretos, o peão boiadeiro, que estava fazendo a locução do evento. Aí o cuiabano veio à minha mesa e falou, ô Jefferson, o presidente mandou você falar. Eu digo, a hora que você me anunciar. Aí eu comecei a falar dizendo o seguinte, nós estamos numa reunião de homens que levam alegria ao povo. Então tem uma missão divina e sagrada, porque Deus dá ao homem força para alegrar o coração do povo. Mas vocês que são cantores só estão murmurando. Os homens se consolidam, se fortificam, é na dificuldade, a porta é estreita. Não é fácil viver, mas nós temos que enfrentar a dificuldade para passar a porta estreita. Eu só estou ouvindo um murmúrio de homens que estão muito bem enquanto o povo está em fome. Olha o churrasco que nós estamos tendo aqui. E nós estamos numa mesa cuja autoridade é um filho de Deus, que defende Deus, pátria, família, vida e liberdade. Ele é o braço que vai nos conduzir para que nós atravessemos essa crise, para que nós atravessemos o Rio Jordão, sem murmúrio, sem lamentação.
Olhem, essa mesa representa simbolicamente a Santa Ceia, é a carne que está servida, é o vinho, é o pão será carne e o vinho sangue. E vocês estão murmurando, homens realizados que vieram para cá, de jatinho, de helicóptero, se esquecendo de falar em Deus aí. Deus está aqui presente porque Ele investe a maior autoridade nessa mesa, com as suas bênçãos, com a sua unção. Está o presidente Bolsonaro aqui ungido. E eu quero falar que Deus está presente, abençoando ao presidente Bolsonaro e a todos nós. E para não fazer um discurso chato, como eu ouvi vários antes de mim, eu quero cantar aqui um louvor. Quem acompanhou isso, a televisão deu. Eu disse, eu vou cantar um louvor porque o ambiente é sagrado, porque está aqui uma autoridade que representa o Altíssimo, o nosso Rei, o nosso Pai. E eu disse essas palavras naquela hora, enaltecendo a presença de Deus e lembrando o sacrifício de seu Filho Jesus, que derramou seu sangue em nossa salvação. E eu dizia naquela época, eu cantei um trechinho dizendo assim, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aí vim para essa igreja, aniversário do pastor Liomar, lá de Petrópolis, aluno de meu pai, amigo dos meus irmãos caçulas. E sentado ali onde eu estava sentado, naquela segunda-feira de cadeira, eu estava ouvindo o pastor Jean Max pregar. Ouvi o Joel Serra pregando, ouvi as palavras do pastor Celso Brasil. E o meu coração ficou tocado. Eu não queria tomar aquela decisão de público. Aí acabou o culto, o louvor, as pessoas se saíram, eu chamei o pastor Jean Max, disse, pastor, agora eu quero uma unção especial para mim, que o senhor abençoe a entrada de Cristo no meu coração. Foi assim, foi assim, foi assim. Recebi por unção dele, do pastor Celso, foi a coisa mais linda e mais emocionante que aconteceu comigo nos últimos anos da minha vida. Eu senti a força, o coração incendiado dele, cheio de amor, incendiou o meu coração com amor, com a palavra de Deus, com os propósitos de Deus. Pai, meu Pai bendito, eu te digo, sou teu alferes, sou tua espada, sou teu arcanjo, ninguém passará contra a nossa cultura, ninguém triunfará contra a palavra de Deus. Amém, Deus? Deus seja louvado, Cristo, seu Filho, nos abençoe. Amém, 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 amém.
Estou estudando o discipulado e quero me batizar aqui. Essa é a minha igreja. Aleluia.